Assim, José Henrique Rolo Gonçalves, e eu autorizo o uso de imagens e declarações. Zé, como é que se dá o processo de criação das cidades no eixo norte e noroeste do Paraná com capital britânico, de modo resumido? Bom, havia necessidade de organizar a gestão do território. Então, é uma fórmula bastante eficiente, já que, diante das pressões de vários segmentos políticos nacionais, as grandes propriedades inicialmente pretendidas pela Companhia de Terras Norte do Paraná não seriam viáveis, e daí a escolha de um modelo de territorialização baseado em pequenas, médias e grandes propriedades, mas não somente grandes propriedades. A criação de polos urbanos era fundamental, pela própria organização da circulação de pessoas, da circulação de produtos, facilitar polos de abastecimento, facilitar polos de hospedagem. Então, a estrutura urbana ela tem uma função muito clara nesse processo de ocupação do território. Agora, como qualquer lugar, à medida em que as cidades nascem, elas têm vida própria. Isso é uma coisa muito interessante nos livros que são escritos sobre o norte do Paraná, porque a grande maioria deles, embora acabe se concentrando em cidades, fazem-nas excessivamente dependentes das questões agrárias. Sim, o ritmo agrário era um fato bastante claro. As cidades diminuíam de vitalidade durante o período mais crítico de ameaça de geadas. Havia um momento das cidades no qual a boa parte da população que circulava só o fazia no final de semana, porque durante a semana estava no plantio ou na colheita. Então é claro que a vida rural condicionava em grande medida a vida urbana, mas pelo menos as principais cidades, e quando eu me refiro a principais, estou me lembrando do processo de ocupação. Quer dizer, nós já tivemos cidades que foram principais, como Mandaguari, e que deixaram de sê-lo à medida em que ocorreram mudanças políticas, econômicas e etc. Na região. Foi a segunda maior cidade do estado. Exatamente. Né? Então, o que acontece? Essas cidades atraem pessoas, jovens empreendedores, né? Recém-formados, muitas vezes pessoas cujo cabedal familiar não é suficiente para que elas se instalem profissionalmente na grande cidade. É bom lembrar que o Brasil, embora ele tenha um serviço público amplo ao longo de toda a República, ele não abarca, não é um país socialista que abarque as atividades todas para o Estado. Então, nesse sentido, as oportunidades para profissionais liberais, etc., dependiam muito da acumulação familiar de dinheiro. Então, nesse ponto, cidades de fronteira são muito atraentes. A gente vê o caso mais óbvio do Duque Estrada. Quer dizer, é aquele indivíduo que observa o mundo e vê grandes oportunidades numa frente de colonização. Então, essas cidades atraem profissionais, passam a ter uma vida independente cada vez mais da vida social rural. Continuam dependendo dos influxos financeiros do campo, mas passam a ter uma vida própria. Então, à medida em que elas têm essa vida própria, talvez isso seja um elemento fundamental para consolidar essa rede urbana. Passa a ser vantajoso conectar as cidades com maior precisão, passa a ser vantajoso para muitos empresários criar filiais de suas empresas, ou seja, há uma dinâmica interna, uma dinâmica empresarial que vai estimulando a consolidação dessa rede urbana. Algo que também precisa ser melhor estudado
são as redes empresariais de matrizes e filiais que se consolidaram aqui nessa região. Como elas tiveram um protagonismo importante na geração de empregos e, consequentemente, no fortalecimento da própria vida urbana. Isso é um campo absolutamente virgem ainda. Não me refiro a histórias de enaltecimento, mas me refiro às chamadas histórias empresariais, que os ingleses chamam de business history, né? História de empresa, buscando a atuação da empresa como uma organização que afeta o ambiente, né? Então isso ainda precisamos compreender melhor como surgiram pequenas empresas que foram se irradiando na região. E não só empresas comerciais, mas escritórios de advocacia, clínicas médicas, como que isso acaba constituindo vitalidade urbana e estímulo ao crescimento urbano, né? Zé, nesse contexto, Maringá aparece como um diferencial, né, nessa ocupação. E interessante que a cidade ela foi vinculada administrativamente a Londrina, Apucarana e Mandaguari. Na sua opinião, o que levou a Companhia de Terras a destacar a atenção à nossa cidade em detrimento a outras que já existiam há mais tempo? Por exemplo, Mandaguari a gente comentou que chegou a ser a segunda maior cidade do estado do Paraná. Por que ela não optou, a companhia, em dedicar atenção a Mandaguari e voltou a sua atenção para Maringá? Olha, recentemente eu participei até de uma banca de uma dissertação de mestrado sobre a memória que os moradores de Mandaguari têm dessa história, né? A interpretação que a cidade faz dessa perda de autoridade, poder, prestígio, etc. A memória hegemônica é aquela que atribui a um prefeito e a algumas autoridades de Mandaguari na década de 1950 ter, digamos, cutucado a onça com vara curta, né, cobrado tributos e etc. e tal, que teriam levado a Companhia Melhoramentos a optar por Maringá. Essa é uma versão atraente, mas é muito provável que a história seja bem mais complexa e é muito provável também que a gente só vá ter uma percepção mais clara disso à medida em que puder consultar a documentação. Quer dizer, que a empresa libere a documentação para nós compreendermos se ocorreram razões ambientais, se ocorreram razões relacionadas, por exemplo, à proximidade do Rio Ivaí ou à proximidade de polos irradiadores. Não esqueçamos que estava aqui um entroncamento que levava para Nova Esperança. Então, um caminho a caminho de Campo Mourão, a caminho de Cianorte, que já estava concebida, né, como ideia. Então, eu creio que essa centralidade de Maringá ela não deve ser facilmente explicável por essas memórias aterrorizantes para os moradores mais antigos de Mandaguari. Eu acho que devem ter existido até razões de natureza cognitiva, né? Perceber a dinâmica de uma cidade que estava desenhada e que em si mesma era uma peça publicitária. Uma cidade desenhada, ela funciona como uma espécie de outdoor, né, para se vender. Então, diante de uma certa urbanização tradicional, como aquela feita em Mandaguari, e de toda essa preocupação com o desenho, o que me parece muito claro é que à medida em que a empresa encomenda um desenho urbano, alguns anos antes, ela já tem planos. Planos inconfessáveis para os habitantes de Mandaguari, mas é evidente que você não vai fazer um desenho urbano sofisticadíssimo para a época, como o plano piloto de Maringá,
e fazê-la ficar distrito eterno de uma cidade que não tem essa função de ser ela mesma um outdoor. Então, é muito provável que essa ideia já viesse de há muito tempo, né, e estava sendo elaborada em busca do momento mais oportuno de negociação na Assembleia Legislativa. Lembremos que é um momento que muitas emancipações de distritos ocorrem. Então, eu creio que, desde o momento que essa cidade foi reinaugurada, né, teve seu centro, né, transformado numa peça publicitária, fica muito nítido que as chances de Mandaguari manter-se como o núcleo municipal eram cada vez menores. Você fala sobre a publicidade e a gente tem aí todo esse diferencial e a Companhia de Terras tratou de estruturar uma ampla campanha publicitária internacional para captar colonos e investidores, não só para a nossa cidade, como para todo o norte e noroeste do Paraná. Como você avalia essa estratégia que trabalhou com superlativos bíblicos, lendas, além da certeza do lucro, livre iniciativa, direito de propriedade? Extremamente bem sucedida, brilhante. Eu acho que esses empresários eles tiveram um tino muito claro para escolher as pessoas certas para fazer suas campanhas. E, ao mesmo tempo que eles estavam construindo o seu próprio relato, é muito interessante nós compararmos o relato de Arthur Geitskell, que é um livro de 1958 sobre a Jezira sudanesa, onde nasceu a Sudan Plantation Syndicate, e o relato de 75 do livro oficial da companhia, né, Colonização e Desenvolvimento e tal. Eles são muito parecidos nesse sentido autolaudatório, né? A empresa, a melhor coisa que já existiu na face da Terra. No entanto, eles também nos ajudam a compreender que, do ponto de vista empresarial, eles não estavam para brincadeira. Eles tinham uma terra enorme, eles não gozavam da unanimidade que a bibliografia tende a apresentar, muito pelo contrário, eles eram contestados nacionalmente com frequência, não somente pela imprensa e nacionalista, mas também por outros setores que pretendiam controlar terras para promoverem colonizações e achavam que essa empresa podia estar exercendo um monopólio, né? Então, eles sabiam que não podiam falhar, digamos assim. Eles tinham uma longa experiência de organização gerencial. Quando nós examinamos o organograma da empresa no Sudão e na Inglaterra, é extremamente sofisticado. São vários departamentos já existentes nos anos de 1910 e nos anos de 1920. Então, um setor publicitário bem orquestrado. Podemos até entender que as viagens que Simon Fraser, né, o Lord Lovat, fez a vários países europeus, não só para obter sócios para a empresa, mas para fazer propaganda. Ele foi à Áustria, foi à Itália, foi à Alemanha, pessoalmente, conversar com entidades ligadas à migração nos anos 1920 e no comecinho de 1930 também, para estimular a vinda de imigrantes para cá. Então, existe uma vasta ação publicitária. Há uma referência bíblica, muitas vezes, na publicidade que sai nos jornais, né, terra de promissão e coisas dessa natureza, mas eu acho que, neste sentido, é uma empresa com uma percepção muito clara de que ela ganharia muito se agisse de maneira eficiente. Eles não improvisaram. Nós podemos ter todas as críticas do mundo a uma série de aspectos da ação dessa empresa, particularmente ação política e etc.
No entanto, do ponto de vista organizacional, ela foi extremamente eficaz. Tanto é que ela conseguiu estabelecer uma relação de clientelismo afetivo com a população. Se fosse uma empresa com um déficit organizacional muito grande, isso não teria acontecido. Eles simplesmente foram bem lembrados. As pessoas, quando nós entrevistamos, elas raras vezes, eu fiz muitas entrevistas na década de 80, quando ainda havia muita gente que veio para cá no começo da cidade, as pessoas falavam com muita clareza a respeito dessa presteza desses funcionários. Então, se por um lado você tem uma ação política, muitas vezes, de corte duvidoso, por outro lado você tem uma eficácia empresarial muito grande no atendimento ao público, na divulgação de objetivos. E, claro, trabalhar com superlativos, maior empresa colonizadora da América do Sul e coisas dessa natureza, é uma estratégia publicitária muito bem sucedida. Zé, qual que é a sua percepção sobre as tensões enfrentadas pela companhia? Eu quero dizer, havia 2 territórios por ela administrados no aspecto de Maringá, né? Primeiro, a cidade e depois o patrimônio, distrito, município. Na cidade, como propriedade privada, ela tinha um mando. No distrito ou município, ela era subordinada às representações políticas. Como que se dava essa polarização? Qual a força que ela tinha? Eu não tenho muitos elementos para compreender isso ainda. Eu fiquei muitos anos distante da pesquisa local. Por insistência de alguns alunos e alunas, eu voltei a me ocupar dessa área. Então, eu tenho feito uma avaliação de algumas questões que dissertações, teses, livros, etc., ainda não abordaram de maneira conclusiva, ou razoavelmente conclusiva. Ainda estamos muito longe de termos uma compreensão desses níveis de articulação. Você tem uma empresa que recebe uma concessão pública de ocupação de um território gigantesco. É claro, ela compra esse território, mas por um preço tão ínfimo que ele se apresenta como uma típica parceria público-privado no processo de ocupação de um território. Ela precisa ser muito eficiente para territorializar-se, né, compreender bem o território, investir em agronomia, investir em engenharia agronômica, investir em conhecimento topográfico, investir fortemente no saber sobre esse território. Esse monte de geógrafos, que eu, aliás, estudei na minha dissertação de mestrado, que vieram para cá, muitas vezes convidados pela empresa, estavam produzindo um conhecimento que ela faria, obviamente, o uso dele também, né? Além dos próprios técnicos. Então, ela tinha essa dimensão de territorialização. Essa territorialização se justapõe à territorialização do Estado. Estado em suas diferentes entificações. Né? O Estado federal, que tem uma terra de fronteira, numa região ainda pouco povoada dentro da lógica do Estado brasileiro, né, que não reconhecia o povoamento indígena como um povoamento. Então, é um Estado que precisa estar presente à beira de cá do Rio Paraná. Ao mesmo tempo, o Estado do Paraná, ao longo da década de 1910 e, sobretudo, da década de 1920, gera uma quantidade enorme de relatórios reclamando a sua ausência, da sua ausência, e reclamando a sua presença no interior. É impressionante ler os relatórios dos secretários, o quanto eles são reiterativos na ideia de que o Paraná tem que conhecer seu território. O Paraná precisa saber quem ele está administrando, ou expressões do tipo, vamos paranizar o Paraná,
não é? A incrível viagem que Celso Martinez fez em 1926 como secretário de Educação, nomeando professores por todo o território do Estado, é impressionante nesse aspecto. Porque são criadas escolas, são criados cargos de professores a partir da ideia de que o Paraná tem que paranizar-se efetivamente. Então, são múltiplos processos de ocupação de território e a empresa tem lá o seu território, que é o território do negócio. Ela vai vender terras. Às vezes, ela exorbita nisso, de tal modo que ela muitas vezes age como um poder público efetivo. Às vezes, o cidadão confere a ela esse poder público efetivo porque o Estado federal não chega ao cidadão, o Estado do Paraná também não chegava ao cidadão. Então, eu acho que é muito interessante a gente compreender como efetivamente, como alocadora de recursos, essa empresa agiu como poder público. Isso é censurável? Seria censurável numa situação moral, numa situação abstrata, em que é claro que o setor público é autônomo, é claro que o setor privado não tem que tomar o lugar do setor público. No entanto, estamos falando de um processo histórico, de um processo de territorialização, quando não havia presença do Estado do Paraná aqui. Então, é claro que a empresa encontrou um ambiente bastante fértil para exercer esse poder. Agora, nós precisamos compreender com estudos mais detalhados, estudos de biografias, por exemplo, de políticos das pequenas cidades, estudos de, até mesmo, se for possível, estudos de antigos funcionários que tinham uma reputação suficientemente forte para influenciar a cidade, compreender melhor como se deu essa relação público e privado na prática. Isso a gente ainda não sabe. Tem muita especulação, mas a gente precisa compreender melhor isso. O que nós sabemos, na realidade, o que a maioria de nós, no final das contas, acaba repetindo, é o que o Luque Estrada disse há 60 anos sobre essa relação. Mas ela é muito mais complexa. Em Londrina, por um tempo, havia historiadores que trabalhavam com a ideia de coronelismo urbano. É uma ideia que pode ser um bom ponto de partida. O exercício de uma atitude coronelística, mas é um misto de autoritarismo quase militarizado, né, com um paparico do cidadão pela empresa, né, o cidadão cliente, o cidadão consumidor. Mas é apenas uma hipótese de partida, porque é muito difícil sustentar essa ideia a longo prazo. Então, eu acho essa uma lacuna, uma grande lacuna. Bem, ao contrário do que as memórias de antigos moradores apontam, assim como você já destacou, Maringá dos anos 1940 e 1950, e imagino que também outras cidades da nossa região, era uma cidade perigosa, onde as pessoas andavam armadas devido ao risco de emboscadas, assaltos, etc. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão de aqui ser considerado um velho oeste. E é muito comum essa lembrança dos antigos moradores deste período. O que, inclusive, é um justaponto, né? Como é que é uma cidade tão pacata se você se lembra dela como um velho oeste? Eu acho que uma coisa que eu fui aprendendo quando fiz entrevistas foi a estabelecer o que eu chamaria de âmbitos existenciais do indivíduo com quem eu estou conversando. Por exemplo, quando eu entrevistava senhoras que vieram para cá muito jovens, eu partia do princípio de que elas viveram num lugar muito pouco aconselhável para uma garota circular. Era uma quantidade enorme de pessoas vindo todo dia de lugares diferentes. Essa é uma imagem bastante recorrente nas entrevistas, o burburinho de pessoas no Maringá Velho. Então as famílias, obviamente, recomendavam que suas meninas, em particular as meninas, não ficassem circulando, não é?
diante de uma situação perigosa como essa. Então, as memórias dessas senhoras que eu entrevistei sobre a infância ou a juventude delas era muito marcada pela rua, pela vizinhança imediata. Poucas falavam de violência, porque era uma experiência da brincadeira, era uma experiência das amizades, eram mulheres que estavam sob a tutela de uma cultura machocêntrica que as conduzia para o casamento, que as conduzia para a maternidade. Então, o universo de aspirações dessas mulheres, quando adolescentes em particular, estava muito conectado com se tornarem esposas. Então, é claro que a memória delas refletia muito claramente essa trajetória. Agora, quando eu conversava com homens que já eram, principalmente, que já eram bem grandinhos, nos anos 40, a situação era completamente diferente. Aí vinha à tona um certo companheirismo em algumas circunstâncias, mas também vinha à tona o inverso, uma ênfase muito grande num certo individualismo, numa preocupação de bem-suceder-se na vida e não ter muito tempo a dar atenção ao outro, né? E aí muitas lembranças de violência. Mas eu acho que essas não são situações excludentes ou contraditórias. Porque eu creio que, a não ser em situações muito aberrantes, o que hoje está acontecendo em algumas cidades brasileiras, ou em situações de guerra, em que a violência é endêmica, não há uma forte inclinação de nós tornarmos a violência o ponto de percepção do mundo. A nossa, talvez, inclinação seja buscar exatamente aquilo que nos fez feliz, aquilo que nos causou uma memória alegre. Então eu demorei a compreender por que eu precisava entender melhor esses âmbitos existenciais, esses territórios que as pessoas viviam e do qual elas lembravam. Agora, essa violência, o Brasil é uma sociedade que tem uma legislação muito confusa durante muito tempo a respeito de porte de armas. O número de armas que circulam nesse país é hoje enorme e sempre foi muito grande. Por exemplo, na correspondência do governo do estado do Paraná com o Ministério das Relações Exteriores e com o gabinete do presidente Getúlio Vargas, ou seja, entre 30 e 45, é recorrente a referência a contrabando de armas no Rio Paraná. Aquilo que hoje a gente vê como aquele universo ali do contrabando já é muito antigo. E, particularmente, eram apreendidos, eventualmente, barcos carregados de armas para se vender nos mercados urbanos ou rurais, né? Então, ter arma, herdar arma da família, muitas vezes era alguma coisa muito natural, né? O sentimento de insegurança numa frente de colonização, ir para uma frente de colonização é em si um ato corajoso, e é claro que é uma área onde você pode ser ludibriado a qualquer momento. Eu li há pouco tempo, aqui no nosso arquivo, no Centro de Documentação, um processo crime contra Américo Dias Ferraz. Esse processo ainda me parece que não é conhecido, porque ele está ali, no arquivo. E é interessante porque a pessoa o acusa de ter sacado uma arma para resolver uma discussão com um fornecedor. Isso chega à delegacia, constitui-se o processo, antes, claro, dele se tornar prefeito. E é interessante porque, no final das contas, conforme a denúncia se configura, fica muito claro que o sacar arma era uma coisa mais normal do que parecia.
o trato policial do fato não mostra qualquer surpresa. Era alguma coisa meio rotineira. Então, a gente precisa, para compreender esse ambiente, que certamente era de violência, levar em conta todas essas variáveis, mas também tomarmos muito cuidado com aquilo que todo professor de história sempre lembra, que é a história do anacronismo. Nós estamos vivendo uma sociedade que caminha a passos largos para a barbárie. Então, a partir dessa situação de profunda violência que nós vivemos nos últimos anos, nós olhamos o passado e talvez projetemos para esse passado muitas ansiedades que são contemporâneas a nós. O que nós precisaríamos ter melhor configurado? O perfil da criminalidade, ir aos arquivos e fazermos uma triagem bem adequada, estatisticamente bem elaborada, dos perfis de criminalidade, dos perfis de morte, de causa de morte, para termos mais claro o que a gente tinha como ambiente de violência. Se nós tivermos um número muito grande de pessoas assassinadas com armas de fogo ou com arma branca, né, como se chama, nós vamos entender a coisa de um jeito. Mas, por enquanto, nós temos essas memórias, que dependem muito do ambiente que a pessoa frequentava. Perfeitamente. Professor, vamos falar um pouquinho agora de quando Maringá é elevado à categoria de município, né? Eu queria ouvir a opinião do senhor, a percepção do senhor, como é que se dá a emancipação política de Maringá com a lei que é estabelecida em novembro de 51. E qual foi a reação? A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas eu queria agora aprofundar um pouco mais, sobretudo do prefeito de Mandaguari na época, que era o Décio Medeiros Purim, porque ele perdeu território, perdeu eleitores, mas mais do que isso, a arrecadação de tributos. E, sobretudo, ele perdeu apoio político, porque a população, foi a conclusão que essa jovem que defendeu a dissertação conosco chegou, é que até hoje o Décio Purim é o inimigo público número 1 da memória da cidade, porque atribui-se a ele tudo o que aconteceu. Se ele não tivesse hostilizado, se ele não tivesse cobrado impostos, a empresa teria ficado lá. Essa é a versão predominante. Então, acabou recaindo sobre as costas do Décio Purim toda uma história, não é, que o responsabiliza pessoalmente por essa perda, não é, de captação tributária, por essa perda de território, por essa perda, enfim, da condição de ser sede de município de uma área tão grande, né? O trabalho dessa moça, que eu vou me lembrar o nome para te passar depois, eu estou sendo bastante mal educado, inclusive de não estar lembrando, foi minha aluna, né? A minha memória não anda muito boa, ela mostra que, para além de qualquer explicação racional, prevalece essa visão extremamente afetiva de que uma decisão do Décio Purim condicionou a vida de todos os cidadãos de Mandaguari até hoje. É uma questão que não dá para avaliar, né? Enfim, eu acho que a empresa já pretendia vir para cá muito tempo antes, como eu te disse ainda há pouco. Ninguém desenha uma cidade do porte do desenho de Maringá só para ser distrito de uma outra cidade, menor em termos de tamanho de população do que esse distrito. Né? Então, eu acho que a história é essa, um plano prévio. E, para te ser sincero, eu acho que a empresa esperou muito tempo para organizar a cidadania local para demandar essa emancipação, já que desde 46 isso seria perfeitamente possível. Legal, Zé. Bem,
a companhia, agora vem a questão dos grandes embates na cidade, que a cidade emancipada ela precisava continuar tendo mando da cidade, né? E a companhia, preocupada com a gestão pública de Maringá, tentou emplacar prefeitos em Mandaguari, ainda quando Maringá era distrito, e depois no novo município. Em 52 ela apoiou o Valdemar Gomes da Cunha, perdeu. Um fiasco. Depois, em 56, apoiou Haroldo Leão Pérez, que também perdeu. Por que você acha que por aqui a companhia não conseguiu emplacar candidatos que apoiou nas duas primeiras eleições? Em Londrina ela conseguiu. O que teve de diferente, Maringá? Já me perguntei isso um monte de vezes. Na verdade, a primeira vez que eu me perguntei isso, eu lembro, foi quando a família do Vanor Henriques doou um material lá para o então Projeto Memória. E aí eu vendo aquele material de campanha, etc., foi na eleição que o João Paulino foi eleito, né? Eu me perguntava, mas qual teria sido o protagonismo dessa empresa, já que quem ela indica não ganha? Né? Hipóteses. Né? Eu não saberia fazer mais do que isso. A empresa ela se envolveu, até por conta de suas figuras próceres, né? Herman Moraes Barros, os Mesquitas, os Vidigal, se envolveu fortemente com a política nacional, seja pelo seu antigetulismo, seja depois da morte de Getúlio, pela sua vinculação forte com a UDN, vinculação com alguns setores, mas muito poucos do PSD, mas principalmente a UDN, que era notoriamente a oposição a toda a tradição trabalhista. Né? Então, essa fertilidade da ação política da empresa, que não tanto da empresa, mas dos personagens da empresa, os diretores da empresa, a pergunta que eu me fazia era: por que eles não se enraizaram nesta cidade que pareceu, de repente, a queridinha da empresa? Ela trouxe a sede para cá, ela construiu todo esse desenho urbano espetacularizante, né? Os parques, os bosques. Né? Então, ela construiu um ambiente extremamente favorável para que ela se apresentasse como um ator político, não só um ator empresarial, como um ator político com seu curral eleitoral muito bem definido. E ela foi um fiasco nisso. Eu me perguntei muitas vezes se a ausência de uma história de consolidação de elite política levou a uma mobilidade muito grande dos políticos no começo. Assim, ao contrário de Londrina, que você tem uma experiência de uma elite política mais longa, em Maringá você teve muitos indivíduos que se projetaram politicamente, alguns continuaram, outros desapareceram assim como chegaram. Mas você tem o PTB forte. Isso é uma coisa importante. Né? Você tem segmentos comunistas que estavam na clandestinidade, mas que se articulam no PTB. Você tem o próprio PTB. Ou seja, esse vigor da herança varguista, da herança trabalhista, que se opõe aos próceres da Companhia de Terras. Acho que isso pesou. Acho que, ao contrário de Londrina, a mobilidade da população aqui era muito grande, talvez, portanto, o enraizamento afetivo dessa empresa não fosse tão grande quanto em Londrina, porque não esqueçamos que naquele período já se estava abrindo a frente mais barata de terras para Cianorte, para Umuarama. Né? Então, nós temos ali já toda aquela região à beira do Ivaí sendo ocupada, já tem um peso eleitoral muito grande, região de Doutor Camargo, de Floresta, etc. Mas, ao mesmo tempo, você tem o pessoal atravessando o Ivaí. Então, Maringá, nos anos 50, me parece fluida, e talvez não tenha sido tão fácil para a empresa
fidelizar uma clientela política, como aconteceu em Umuarama, em Apucarana, como aconteceu em Londrina, onde a força dela é muito bem definida. Essa é uma hipótese. Eu não posso... não tenho muita segurança quanto a isso. É uma situação que eu acho que pode até mudar. E vai mudar porque não tem mais dinheiro para ficar viajando. Então, quem quiser fazer pesquisa, vai ter que fazer pesquisa perto. Em 2 anos, o nosso arquivo, que estava praticamente sem ninguém, voltou a ser... porque a pandemia impediu, mas estavam aparecendo cada vez, toda semana aparecendo alunos para olharem os processos de crime. Coisa que não tinha, fazia 10, 15 anos. Não. Zé, eu gostaria que você avaliasse as 2 primeiras eleições de Maringá sob o ponto de vista social. A gente fez uma análise aí da perspectiva empresarial. Né? Nós temos os candidatos, o Inocente Villanova Júnior, que vence, e Américo Dias Ferraz, 52 e 56. E venceram prioritariamente com apoio da classe operária, das massas. Quais as razões para esse feito, né, dessas pessoas terem vencido com o apoio das massas? Você deu algumas hipóteses aí com relação ao PTB, com esse relacionamento, principalmente Inocente Villanova Júnior, que levantou a bandeira do Getúlio Vargas e tal. Mas as massas daqui se enxergavam dessa mesma maneira? Não sei. Não sei, é difícil. É difícil porque era muita gente analfabeta, pouca documentação. O brasileiro não guarda carta, o brasileiro não guarda diário, o brasileiro não guarda cartão postal. É um inferno fazer certo tipo de pesquisa no Brasil porque a gente só tem uma documentação muito estratificada, a gente só tem coisas de um determinado grupo que tem uma memória familiar de guardar coisas, porque devem ser importantes. Eu tenho trabalhado isso com alguns estudantes, esse legado familiar. Então, a grande maioria dos brasileiros, como a grande maioria dos seres humanos, tem algum tipo de legado familiar, pode ser um objeto, pode ser enfim, alguma coisa, mas não tem o legado da memória. Contam-se poucas histórias que acabam permanecendo como suficientemente interessantes para que as gerações as reiterem. Jogam-se as coisas fora com muita facilidade. As pessoas são engraçadas porque a maioria de nós quer ter um espaço grande para viver. Mas, ao mesmo tempo, a gente vive achando que todo espaço está ocupado. Então, é muito comum faxinas eventuais, sem qualquer critério, ou então faxinas eventuais que eliminam possíveis memórias. Não é? Um caderno de colégio, um diário, alguma coisa que possa nos dar uma chave de aproximação com camadas sociais que não têm essa tradição do escrever sobre si. Em Maringá nós temos muitos livros de memorialistas. Alguns desses livros, inclusive, com a pretensão de serem livros de história da cidade. Não é? Mas, no final das contas, são livros muito centrados na biografia da própria pessoa que está escrevendo. Esses livros são fundamentais, mas eles causam uma certa monotonia temática, porque é do mesmo grupo. São pessoas que se conhecem. E desde o começo, desde o livro do Duque Estrada, os personagens são os conhecidos, ou os extravagantes, eventualmente, que são curiosidades sociais. Mas dificilmente alguém relata uma outra classe social. Por sua vez, os jornais têm uma ou outra informação sobre os distritos, sobre grupos sociais que não são aqueles alfabetizados e tal, mas o fazem à distância, falam desses grupos, mas raramente ecoam esses grupos. Então tem muitas lacunas que a gente não consegue compreender. Eu tenho a intenção ainda de estudar ou de orientar algum trabalho que verticalize na compreensão
da experiência política na década de 50. Eu fiquei muito entusiasmado quando eu li uma documentação de uma outra cidade aqui da região, que sobraram fragmentos, mas sobraram documentos do PSD na década de 50, que era um partido importante, que era o partido dos governadores. Então, eu pude chegar a algumas conclusões bastante perturbadoras, né, lendo essa documentação. Dentre as conclusões, é que no interior do estado do Paraná, pelo menos aquilo que eu pude verificar, havia uma prática autoritária muito anterior à ditadura, ao golpe que deu a ditadura militar. Havia uma cotidianeidade autoritária, sob a forma das lideranças políticas, principalmente aquelas que estavam articuladas com o governo do Estado, pressões autoritárias sobre os servidores públicos, pressões para um certo alinhamento aos interesses do governante. Então, muitas coisas foram aparecendo diante de mim, mas não sobre Maringá, porque eu não encontrei documentação aqui em Maringá. Eu suponho até que possam existir em alpendres, em fundo de quintais, aqui na cidade, mas como é que a gente vai saber? Né? José, como é que Maringá se apresentava nos anos 1960? Ela passava por um processo de industrialização, deixava de ser boca de sertão, já tínhamos um prefeito que tinha experiência na gestão pública, que é o caso do João Paulino. Como é que era Maringá na década de 1960? É a década menos conhecida, não é? É muito interessante. Acho que tem dois fatores que atrapalham a compreensão de Maringá na década de 60. Primeiro, é que aquele é o período decisivo das mudanças agrárias. Começa a política de erradicação dos cafezais improdutivos, logo em seguida uma política de indução à mudança agrícola, né? E isso ficou muito focado. Então, o primeiro fenômeno é a centralidade das questões de desenvolvimento agrícola, que, de certo modo, assambarcam a atenção dos pesquisadores. O segundo elemento é que eu tenho a impressão que aquela vitalidade da cidade, da etapa pioneira, ela continuou, e sem dúvida continuou, mas ela não foi mais alardeada. Essa é a impressão que eu tenho lendo os jornais. Por exemplo, na Biblioteca Pública do Estado, nós temos bastante coisa dos anos 50, mas não temos quase nada dos anos 60. A princípio, a gente pode ter a impressão que isso tem a ver com as mudanças políticas, o regime militar, aquela coisa toda, não sei, mas, pelo contrário, o regime militar estimulava esse enaltecimento das cidades, né? Mas a informação começa a ganhar uma certa sobriedade. Isso pode ter a ver com isso que eu falei, as atenções excessivamente dadas às mudanças agrárias. Isso pode ter a ver com a cidade virando simplesmente uma cidade normal. Ela tem um ritmo de urbanização, mas o ritmo de verticalização ainda era lento. Né? As fotos mostram poucos edifícios ainda e tal. E eu tenho a impressão que ela... É difícil verbalizar isso, mas ela ganha uma normalidade. Ela sai daquela fase do grande burburinho dos anos de 1950, de 1940, particularmente dos anos 1950, que é um centro de atenções, não é? E os anos 60 me dão a impressão que a cidade, há, obviamente, todo o processo de repressão política que retira as pessoas das ruas, que desencanta um pouco a vida urbana, né, que tira o debate político de cena, que era uma coisa muito importante.
Eu tenho a impressão que é isso. A cidade ela ganha um ar de vida urbana normal, que só será alterado nos anos 80, onde ela ganha de fato uma aceleração extraordinária em termos de crescimento. Nos anos 1970, José, o que a gente poderia destacar de relevância que ajudou a transformar a cidade? Nós tivemos, claro, a geada negra, que é um fenômeno climático que transforma, mas parece que não gera um impacto tão grande em Maringá como gera em Londrina. A gente tem também a chegada da Universidade Estadual de Maringá, a gente tem outros processos que acontecem. O que você destacaria Maringá nos anos 70? Olha, tudo ficou concentrado na história da geada, né, na aceleração das mudanças rurais, que aqui até que não foram tão impactantes como você disse, até porque o mercado urbano cresceu nesse período. A população não foi tão embora assim como em outros lugares. Já era uma cidade de porte suficientemente grande e autossustentável para impedir, né, o mergulho naquela redução extraordinária de população que outros lugares tiveram. No entanto, e aí eu acho que pesa mesmo a situação do regime militar. Quer dizer, é uma cidade. O período que, grosso modo, vai de Costa e Silva até o final da gestão Geisel, ele força os municípios a viverem fortemente dependentes dos insumos de Brasília, dos insumos da capital estadual. As cidades vão perdendo a sua graça cívica. Elas passam a ser pautadas por um calendário autoritário, o calendário das festas cívicas, interpretadas à luz do pacto autoritário dominante. Né? Como todas as cidades brasileiras, é um lugar de medo, porque as pessoas são extremamente vigiadas, existe uma mentalidade da vigilância, uma sensibilidade da vigilância que está presente fortemente nas escolas. Então, as cidades entre 68 e 78, elas, exceção feita talvez a Rio de Janeiro e São Paulo, que muito grandes, mas as cidades, de um modo geral, elas ficam tristes. E os eventos memoráveis numa cidade triste são muito poucos, né? O que de tão interessante aconteceu? Consolidou-se um calendário da festividade rural, né? Consolidou-se o calendário cívico. Teve prefeitos que gostavam muito da cidade. Isso, para mim, é sempre uma coisa fundamental. Né? Quando a cidade tem prefeito que não gosta dela ou que não liga para ela, é um horror. Adriano Valente gostava muito de Maringá, pelo visto. Então, ele foi um prefeito bastante atuante, né, nesse sentido de gostar da cidade. E aí eu creio que nesse ambiente em que você vive a sensibilidade da vigilância, é pouco memorável, tem muito pouco de memorável. Eu pergunto para meus amigos que já eram adolescentes ou que eram, enfim, nos anos 70, a maioria deles fala do show que viu, fala de alguma coisa muito pessoal, mas não exatamente assim, algo muito empolgador. Isso no Brasil todo, Miguel. Os anos 70, a segunda metade é aquele momento que nós vamos às ruas lutar pela democracia. Mas na primeira metade são cidades tristes. Muito discurso prometendo um futuro que nunca vinha. Né? Assim. Zé, nos anos 80, e você já está aqui em Maringá,
Maringá. A gente tem a gestão do Said Ferreira, uma gestão que vai de 83 até 88, portanto, nosso último período, a gente já está próximo aqui do fim. Eu queria que você destacasse assim, os projetos de relevância do Said, a percepção que você tem daquele momento dele na década de 1980, e você citasse também o surgimento do projeto Memória, que talvez tenha um embrião com os trabalhos do Antônio Tortato em resgatar os títulos eleitorais e tudo mais. Existia antes, né? Eu vou chegar lá. Em relação ao governo Said Ferreira, foi justamente nesse momento que eu vim para cá e fui trabalhar na Secretaria de Cultura e aqui na universidade. O que eu achei fascinante a Secretaria de Educação. Eu vinha do Rio de Janeiro, eu era professor no estado do Rio de Janeiro e não tinha experiência de trabalhar no município, trabalhava em escolas particulares no município, não em escola pública municipal. E vi um entusiasmo extremamente contagiante aqui. Embora eu trabalhasse na Secretaria de Cultura, a de Educação era do lado. Então eu estava o tempo todo ali conversando com aquelas pessoas e eu admirava muito esse empenho por construir uma educação municipal de qualidade. Isso para mim foi muito importante e eu acho que Said Ferreira teve sensibilidade para jamais interferir nisso. Foi a gestão da professora Cláudia Niero. Várias outras pessoas mais tarde foram protagonistas na gestão pública e estavam já na equipe dela. Então esse é um ponto que eu acho fundamental, a cidade perceber a sua responsabilidade educacional e levar adiante isso, inclusive tentando adotar um plano de carreira municipal bastante inovador naquele momento. Calil Haddad. Eu acho que, num primeiro momento, quando eu vi a planta do Calil Haddad, o projeto, eu não simpatizei. Mas, quando ficou pronto, num primeiro momento eu tinha aquela sensação de um elefante branco, né? Que coisa enorme, para que tudo isso, num bairro distante, onde que o povo vai vir aqui, etc. e tal. Mas, por outro lado, criou um marco de responsabilidade cultural para a cidade, entendeu? Você tem o Calil Haddad, não é qualquer coisa. Então eu acho que esse risco, digamos assim, que a prefeitura assumiu, foi muito interessante. É claro que muitíssimas outras coisas ocorreram, mas eu acho que, até para puxar a brasa para a sardinha dos meus próprios interesses, eu acho que foi fundamental essa secretaria hiperresponsável de educação e o projeto do Calil Haddad. O projeto do Calil é lançado na primeira gestão dele, mas é inaugurado exatamente, exatamente. E sobre o projeto Memória, Zé? Então, eu quando vim para cá, eu fui trabalhar na Secretaria de Cultura exatamente no projeto Memória. Havia um professor daqui do meu departamento de História que estava saindo e entrei no lugar dele. Já existia, portanto, era uma iniciativa que vinha de Curitiba, uma percepção bastante generalizada em todo o Brasil naquele momento, que as mudanças aceleradas que estavam ocorrendo, sobretudo, mas não somente, nas cidades de frentes de colonização, que deixaram de ser frentes de colonização e se consolidaram, as redes urbanas se consolidaram, como aqui. Quer dizer, a cidade já não era jovem, né? A cidade já tem bastante tempo, né? E aí, esse sentimento de perda de memória. Houve um diagnóstico feito na Secretaria Estadual de Educação, na Secretaria Estadual de Cultura, e professores da Universidade Federal do Paraná também se envolveram nisso, de tal modo que houve uma política de indução à criação de centros de recuperação de memória pelo estado todo. Aqui,
um deles. Aqui a conexão com a universidade foi muito feliz, porque estavam vindo professores jovens, extremamente empreendedores, e que viram a oportunidade de conectar-se com a cidade e conectar a universidade com a cidade. Esse é um negócio interessante porque o ensino de história aqui na nossa universidade, eu sou do departamento de história, vou falar agora um pouco biograficamente, a conexão, ainda há pouco falamos disso, a conexão com o local não é tão assegurada. Isso porque a vinda de gente de fora, já com pesquisa feita, já com interesses consolidados, fez com que muitas pessoas não se interessassem por estudar aqui. É diferente, por exemplo, de Ponta Grossa ou da UniOeste, o curso de História em Marechal Cândido Rondon, que tem uma quantidade enorme de estudos sobre a região, ou de Londrina. Aqui, nos anos 70 e 80, veio um enxame, inclusive eu sou um dos que vieram, de professores de fora que já traziam seus interesses consolidados. O que aconteceu comigo? O que eu estudava lá no Rio? Eu estudava, que sempre estudei, sociedades do Oriente Médio e da África. Não tinha jeito de fazer esse tipo de pesquisa aqui de maneira alguma. Então, para mim, era uma questão muito simples. Já que eu não continuaria fazendo as pesquisas que eu fazia lá, aqui, vou estudar aqui. E a oportunidade desse convite, que veio na mesma semana que eu vim para cá, para trabalhar na Secretaria de Cultura, foi decisivo. Porque eu estava com a mão na massa. Eu já tinha algumas leituras, uma outra leitura sobre essa região, isso por uma razão muito simples. A minha mãe, ela fez História e Geografia. Então, na minha casa tinha muita coisa, revistas de geografia, principalmente de geografia, não tanto de história, livros, etc. E eu li muito isso, sempre tive esse interesse. Então, o norte do Paraná não me era desconhecido, já tinha passado por aqui algumas vezes. Primeira vez eu acho que eu tinha 18 anos, ou talvez um pouco menos, viajando de carona. Então já conheci aqui, e foi muito interessante, eu vim aqui a primeira vez em 73 ou 74, não estou lembrando agora. E depois, em 86, quando eu vim, era outra coisa. Realmente, os anos 70, aquela cidade triste que eu falei, ela era baixa, né? Ela era uma cidade de casario. E nos anos 80, pelo menos o centro e a catedral. A primeira vez que eu vi não tinha catedral. Então, a catedral é um negócio muito imponente, né? Uma coisa que define a cidade inteira, de certo modo, né? Define o eixo de percepção da cidade. E aí, eu fui trabalhar nesse projeto e ele seguia uma pauta que tinha sido aquela que vinha de Curitiba. Vamos entrevistar pessoas antes que elas morram, né? Vamos recuperar a memória, aquela expressão que era muito usada nos anos 80, vamos resgatar a memória, né? E aí, o pessoal daqui, que foi trabalhar lá, vinha de uma experiência de arquivo muito interessante, que era da Unicamp, que era de um arquivo altamente profissionalizado, né? Então, esse pessoal sabia fazer outras perguntas. No meu caso, eu vinha como alguém que tinha determinados interesses e também fazia outros tipos de pergunta que não eram reiterativas do modo habitual de se falar do passado pioneiro, as grandes glórias, etc, etc. Então, desde o começo, o Projeto Memória aqui em Maringá ele foi ganhando uma tensão interna. É muito interessante isso. Eu sei que os colegas da época não ficariam
aborrecidos, porque não é uma questão de ver negativamente, mas havia pessoas que estavam fortemente identificadas com a ideia do resgate de memória, pessoas da cidade, com um legado familiar da história da cidade, e havia gente que vinha de fora, academicamente formado, fazendo perguntas acadêmicas. Eu não queria saber da vida da família tal, eu queria saber dos padrões de organização familiar. A minha tia teve tantos filhos, não me interessa. Me interessa se a tua tia era representativa de um certo tipo de família que tem tantos filhos. Então, para nós, as coisas tinham outro significado, menos afetivo. Agora, 35 anos depois, é claro que eu tenho relação afetiva com a cidade. É claro que a minha filha passou uma parte da infância, adolescência dela aqui. Eu conheço centenas de pessoas, tenho relações afetivas com um monte de gente. É a minha cidade. Eu não sou mais o cara que veio do Rio. Eu me sinto simplesmente o cara que mora aqui. É até chato às vezes, porque o sotaque carioca é muito forte. A gente não perde esse sotaque facilmente. Mas depois de 35 anos, eu não me identifico mais, eu lamento o que está acontecendo no Rio, aquela coisa toda, não sei o quê, mas eu me preocupo mais com aqui. E aí é um negócio que, aos poucos, foi fazendo com que as minhas próprias perguntas deixassem de ser tão acadêmicas. Mais afetivas. Elas passaram a ser mais afetivas, que nem a das pessoas com quem eu brigava lá nos anos 80. Zé, para encerrar, você que veio do Rio, chegou aqui em 86, qual foi a sua percepção de Maringá? Quando você se mudou, passou a residir aqui, qual que é a sensação de um carioca chegar em Olha, Maringá? eu vim para cá para ficar pouco tempo. Na minha cabeça eu ficaria pouco tempo. Eu pedi licença de onde eu trabalhava. Eu pretendia ficar pouco tempo. Porque eu passava boa parte do meu dia circulando pelo Rio de Janeiro, indo de colégio para colégio. Então, eu vi, num primeiro momento, eu ia trabalhar aqui na cidade, trabalhar 1 ano, talvez 2 anos, mas não ficaria mais do que isso. Acontece que eu cheguei nessa cidade num momento extraordinariamente interessante. Talvez essa cidade nunca tenha sido tão plural. Na verdade, o Brasil foi imensamente plural nos anos 80. Um Brasil cheio de expectativas, de esperanças, né? O fim da ditadura, o processo de democratização, a Constituição. Né? Então, tudo isso no Brasil inteiro gerou uma efervescência cultural, afetiva. Então, o que acontece? Coincidentemente, mas não tão coincidente assim, o Rio de Janeiro foi ganhando o perfil que ele tem hoje. Pessoas não conseguem acreditar quando eu digo que era comum para mim, pelo menos uma vez por semana, andar de Copacabana ao Flamengo atravessando 3 túneis. De noite, voltando do colégio que eu dava aula, no posto 5 em Copacabana, que eu saía 11 da noite. Eu chegava quase 1 hora em casa, era um prazer enorme. Às vezes eu ia jogar futebol no aterro do Flamengo, depois eu ia para casa. Nunca fui assaltado. Era um outro Rio de Janeiro. Então, esse é um elemento importante. O fim dos anos 80, surge um Rio de Janeiro com o qual eu não me identifico mais. Então, isso ajudou a minha decisão de ficar aqui. Eu não queria mais aquele lugar. Não era mais o lugar no qual me sentia à vontade. Era um lugar que a violência galopava. E até o meio dos anos 90, essa efervescência plural aqui foi muito grande. Depois que veio a hegemonia sertaneja com todos os seus hábitos comportamentais. Um machismo absurdo, um negócio, uma conduta muitas vezes, no meu entender, de mau gosto, nada
não estou dizendo que todos são assim, mas para mim foi muito significativo como que essa pluralidade deu lugar a uma crescente monotonia no dial do rádio, na televisão, nos shows que havia na cidade. Esse universo de monotonia harmônica, monotonia melódica, isso contrasta claramente com o que foi a segunda metade dos anos 80 aqui. E no Brasil todo. Então, é claro que eu gosto de muitas coisas, quando eu falo da monotonia, não quer dizer que isso seja para mim totalmente insuportável, tem um monte de coisas que eu gosto, mas de um modo geral, aquele momento foi muito interessante. Eu acho que ali se definiram possibilidades. As possibilidades vencedoras não me agradaram, porque a cidade foi perdendo em pluralidade. Você sabe muito bem disso, você viu isso por dentro, né? Como que essa pluralidade foi se esfumaçando. E, ao mesmo tempo, o que me espantou demais foi quando eu me dei conta que a infraestrutura cultural da cidade é gigantesca. Então, não há por que reclamar da falta de espaços, que parece que não tem atores, mas espaço tem. Né? Tem muitos espaços que podem ser culturalizados. Né? Então, eu acho que essa política de resgate de memória foi importante, deve continuar, deve avançar para o presente. Seria muito interessante começar a pesquisar os anos 80, os anos 70, né? Entrevistar pessoas, né, que hoje têm a minha idade, ou mais velhas. Né? Eu fiz uma coisa bem legal há mais ou menos uns 10 anos. Eu chamei 4 pessoas em momentos diferentes que nasceram em 1960 para caminhar comigo pela cidade e me dar uma entrevista caminhando. Né? Foi fascinante, porque eu pude entender muitas coisas. Por exemplo, eu pude entender como, desde cedo, desde crianças, ali, 1970, 72, essas pessoas já percebiam uma cidade altamente segmentada. Uma pessoa que morou a vida inteira ali nas proximidades da rua Sofia Razgulaev, ela me contou longamente sobre a impressão que ela tem da Zona 2, da Zona 4. Eram mundos mais distantes do que ir para São Paulo. As raríssimas vezes que ela, quando criança, quando adolescente, atravessou a Avenida Colombo. Então, esse processo que você falou ainda há pouco, na cidade nos anos 70, nos anos 60, já é hora de... E agora é muito mais viável, porque as pessoas estão aí, né? Entrevistar essas pessoas, para que elas... O professor Ailton Morelli, né, ele fez a tese de doutorado dele sobre brincadeiras infantis, memórias das brincadeiras aqui na cidade. Fascinante. As pessoas contando o que elas faziam ali nos anos 70, nos anos 60. Então já é hora de superar a etapa pioneira, porque as pessoas morreram, né? E nos aproximarmos dessa memória mais próxima. A única coisa que eu lamento muito, como pesquisador neste caso, foi ter perdido. Eu juro que um dia eu ainda sonho em encontrar, mas eu perdi um caderno onde havia 17 versões do incêndio da casa da dona Dirce. 17 versões. Entre 86 e mais ou menos 91, 92, eu fui colhendo das pessoas com quem eu perguntava se elas lembravam. E eu fui anotando nesse caderno porque eu evitava constranger as pessoas fazendo uma entrevista formal. Eu conversava, chegava em casa e anotava. 17. Desde quem me contou que roubou um acordeon. Eu cheguei na casa, estava pegando fogo, vi um acordeon em cima do guarda-roupa, meti a mão e fui embora.
Quem me contou que pegou bicicleta, até quem me contou que estava passando, viu todo mundo botando fogo na casa, aí, para não parecer diferente, botou também. Pessoas indignadas, pessoas que foram alunas da dona Dirce, que falaram com uma profunda indignação de tudo o que aconteceu, da dona Dirce. O marido dela, a maioria, não manifestava nenhum apreço, mas por ela, sim. É muito querida, a primeira professora, aquela coisa toda. Então esse caderno é que eu lamento muito tê-lo perdido. Gostaria muito de publicá-lo, sabe? Aleatoriamente, são 17 histórias. Legal. Zé, eu agradeço. Claro que a gente tem muito mais assunto para tratar, mas o recorte é esse. Eu agradeço pela oportunidade. Foi um prazer. Obrigado. Tá bom. Então faça proveito aí do que der.